há mulheres que nos vão inspirar, e eu vou falar especificamente de uma, comprometidas também com a missão, mulheres comuns, mas que Deus vai chamar para propósitos específicos. Assim, uma mulher que se calhar cada um de nós nunca pensou, está na gênese de toda esta estatística que estou a falar convosco. Alguns dos cristãos que surgiram e que surgem dos Atos dos Apóstolos, que é a igreja primitiva, não conheceram Jesus de forma pessoal. Não conviveram com ele, mas converteram-se após a ascensão de Cristo. É, incluidamente, o próprio apóstolo Paulo, que estamos tanto a falar dele. Assim, gostaria que abrissem a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 16, e vamos aqui poder nos situar na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E no capítulo 16, vamos ler a partir do verso 6 até o verso 15. 16, 6 a 15, do capítulo 16. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impelidos pelo Espírito Santo a anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troas. Verso 9. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedónia e lhe rogou dizendo: passa à Macedónia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procurámos partir para a Macedónia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia e no dia seguinte para Nápoles. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedónia. E é uma colónia. E estivemos ali alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para a oração, e assentando-nos falámos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Então, situando um bocadinho, se calhar se formos ao verso 1 do capítulo 16, percebemos que Paulo estava acompanhado do jovem Timóteo. Ele se acompanha nesta viagem com Timóteo, mas ele também vai estar acompanhado com mais alguém. Se formos ao capítulo 15, no verso 40, nós vemos que ele também tinha Silas consigo e o próprio Lucas, que é o historiador que vai fazer o registro do livro de Atos. Paulo, durante esta viagem, tem um sonho, tem uma visão, um homem que fala com ele e que o Espírito Santo vai certamente impedir não de ir para a Ásia, como era o seu planeamento de viagem, mas o Espírito Santo tem prioridades e vai certamente impelir Paulo a seguir outro trajeto, a mudar de rota. Provavelmente nós teríamos no nosso GPS recalculando, quando mudamos o itinerário que estamos a fazer. Mas Paulo vai deixar-se envolver e imbuir por esta indicação do Espírito Santo. Então este ser que ele ouve neste sonho diz: vem em nosso socorro, nós, povo da Macedónia. E a Macedónia, queridos irmãos, é dos Balcãs, a Macedónia no norte da Grécia, e a Grécia pertence à Europa. Então este ser diz: somos um povo carente de Deus, porque somos um povo cheio da cultura helénica, cheia da cultura grega, mas um povo sedento da vontade de Deus, sedento de ouvir Deus. Então Paulo vê que o Espírito Santo o está a dirigir para este lugar e vai então para Filipos, que é a primeira cidade da Macedónia. E Filipos não era uma cidade que estivesse evangelizada,
Paulo tinha por hábito ir ter primeiro com o grupo de judeus, mas nesta cidade havia muito poucos judeus. Ele não teve certamente este suporte da comunidade judaica. Mas ele tinha o agradável costume, tal como o nosso Senhor Jesus Cristo, de cada sábado estar reunido com os crentes, como todos nós estamos aqui. E então, num sábado pela manhã, ele vai procurar um grupo fora dos muros da cidade de Filipos e vai para a beira do rio. E é na beira do rio que ele encontra um grupo de mulheres que está em oração, um grupo de mulheres temente a Deus. É ali, junto ao rio, o local onde se reuniam em oração, que estes missionários vão encontrar um elo de ligação, um suporte para a sua missão missionária. Tudo o que sabemos, então, de Lídia, quase que está resumido aqui neste capítulo. As poucas sentenças registadas na Bíblia sobre Lídia vai-nos oferecer algum relance de aspectos da sua vida. Vendedora do tecido de púrpura, comercializava um dos artigos mais luxuosos do mundo antigo. Tecido de púrpura era importado de Tiro e apenas as pessoas mais ricas, apenas os nobres, os mais importantes, tinham capacidade económica para vestir este tipo de tecidos. Assim, os clientes de Lídia estavam entre os cidadãos mais influentes de Filipos. A própria Lídia acabava por ser uma pessoa, membro da classe mercantil, sendo até rica e respeitada. Mas como comerciante, a mulher de negócios provavelmente fosse viúva, não sabemos, o relato bíblico não nos diz, mas lidava continuamente, ou se calhar dava continuidade a um negócio familiar. Lídia foi uma mulher no mundo masculino, uma mulher que competia com os homens nos mercados e nas feiras, uma mulher que provavelmente era encarada às vezes como uma intrusa no mundo masculino dos negócios daquela época. Não era natural de Filipos, era estrangeira, era da cidade de Tiatira, da zona da Ásia. Então, segundo o livro de Atos, esta comerciante destes artigos de luxo conduzia-se entre várias cidades entre a Ásia e a Europa. Assim, igualmente Lídia, por não ser judia e por ser pagã, era realmente uma mulher próspera e bem-sucedida. Mas, acima de tudo, ela estava atraída pelas verdades de Deus. E encontrou realmente, Deus encontrou no seu coração um terreno fértil. Esta mulher abriu o seu coração ao Evangelho e à salvação em Cristo Jesus. Filipos acaba por ser a primeira cidade europeia a ser alcançada pelo Evangelho. O berço do cristianismo neste velho continente da Europa iniciou-se na cidade de Filipos. E depois a casa de Lídia vai ter uma importância extraordinária. É ali que tudo começa. Ela vai ser a primeira mulher convertida, nos registros que temos, mas se hoje estamos aqui, se calhar em Portugal, provavelmente é porque tudo começou na casa de Lídia. Depois da Europa, séculos e séculos mais tarde, o Evangelho se espalha até a América e ao mundo, como temos nos dias de hoje. Lídia, uma mulher próspera materialmente, mas também muito apegada às coisas de Deus. E a satisfação plena das nossas vidas, queridos irmãos, não está nas coisas materiais nem na posição social. Lídia era uma mulher empreendedora, mas sentia necessidade que Jesus preenchesse o vazio da sua alma. Vamos ver alguns aspectos, algumas características desta mulher. Em primeiro lugar, gostaria que pensássemos no lar de Lídia, porque o lar de Lídia vai mudar o mundo. E vai mudar porque ela, em primeiro lugar, se dedicava à oração. Paulo é atraído para um lugar onde havia mulheres que estavam reunidas em oração. E estes primeiros missionários chegaram a esta reunião de oração.
Queridos amigos, queridos irmãos, não importa de onde é que somos, de onde é que viemos, mas quando procuramos lugares de oração, coisas começam a acontecer. Quando estamos unidos em intercessão, milagres acontecem. Respostas inexplicáveis surgem. Lídia amava a Deus e ela estava ávida por conhecer mais e ouvir mais. Assim, ela aceitou e trouxe a esperança para a sua casa. Ela não escreveu nada, ela não fez nenhum milagre, não fez nenhuma pregação ou sermão, mas a pregação do Evangelho no continente europeu inicia-se no lar de Lídia. Se temos esta verdade, temos de a trazer também para o nosso círculo restrito, o nosso círculo familiar. Temos de ser testemunhas do amor de Deus. Há um grande líder do Velho Testamento, do povo de Israel, que diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. E depois ele termina: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. São palavras de Josué. Que bom ter no lar este compromisso com a missão. E assim a casa de Lídia tornou-se um lugar de encontro. Ela colocou a sua casa à disposição da missão evangélica. O seu lar entrou para a história. A nossa casa, os nossos lares, será que, irmãos, faz a diferença? Será que a nossa casa é um lugar realmente aberto à influência de outros? Entrará a nossa casa, os nossos lares, para a história de salvação de almas? Realmente, o apóstolo Paulo vai mencionar uma coisa muito importante que está no livro de Efésios, no capítulo 6 e no verso 18. Efésios 6, 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Quer dizer que a oração faz parte. A oração é, digamos que o fundamento mais importante. É o meio pelo qual Deus dinamiza o seu povo à ação. Nunca pensemos que a oração é apatia. A oração é energia, é poder. Para termos lares que mudem o mundo, temos que ter as nossas casas e os nossos lares como fortalezas de oração. Outro aspecto é que Lídia colocou a sua prosperidade ao serviço da missão. Ela se volta para este grupo de missionários e diz: venham e fiquem em minha casa. O meu desejo é que a minha casa esteja ao serviço do Evangelho. É uma mulher influente. Podemos pensar que ela teria família, teria parentes na sua casa, provavelmente teria servos que trabalhavam na sua indústria, naquilo que ela vendia. Portanto, ela vai influenciar os seus mais próximos. Ela tinha um padrão económico elevado, uma mulher empreendedora, empresária e até economicamente independente. Muitas vezes a questão do dinheiro e prosperidade às vezes se torna uma matéria um bocadinho sensível. Vivemos numa sociedade extremamente materialista, em que o status social, aquilo que se veste, a roupa que se veste, os carros que se conduzem, fazem certamente um padrão, um valor. Mas esses valores não são os valores do reino do céu. Jesus Cristo veio a este mundo e nem tinha onde reclinar a sua cabeça. Os valores do reino não são por bens materiais, porque os bens materiais são efêmeros, acabam. E por isso o apóstolo Paulo vai passar muitos ensinos a este jovem Timóteo. E esses ensinos ao jovem Timóteo são por inerência para nós. Vamos abrir em 1 Timóteo, capítulo 6. Os versos 6 a 11, mas de qualquer maneira vamos saltar aqui alguns aspectos para não... 1 Timóteo 6, 6 a 11.
Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem muitas vezes em tentação, em laço, em concupiscências, submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. A nossa cobiça, alguns se desviaram da fé. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Quer dizer que a piedade, este coração puro, é a grande fonte de lucro do cristão. Será que a prosperidade e os bens materiais me fazem perder de vista a influência do Espírito Santo na minha vida? Que relação tenho eu com os bens materiais? Quais são as minhas prioridades aqui nesta vida? Diz que o reino de Deus, e queridos irmãos, é o reino que tem a ver com pessoas. Tudo o que é material, tudo o que temos, um dia vai acabar e enferrujar. Temos investido nós em vidas, temos investido nas pessoas, temos nós investido nos jovens, nas crianças, nos adultos. O reino de Deus é composto por estas pessoas. A nossa casa, os nossos lares, não deve ser um altar ao nosso eu, a nós mesmos. Mas devemos exercer a generosidade e a hospitalidade que Lídia desenvolveu. O lar de Lídia mudou o mundo porque o seu lar se tornou uma igreja. E nós vamos perceber no relato do capítulo 16 de Atos que, a seguir a estarem na casa de Lídia, o apóstolo Paulo, Silas, vão ser confrontados com uma situação que vai gerar um tumulto e acabam por ser presos. Eles são encarcerados e nós vemos que depois, como é que eles são libertos? No versículo 40 do mesmo capítulo 16 do livro de Atos diz: e saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e vendo os irmãos os confortaram e depois partiram. Quer dizer que ao saírem da prisão, Paulo e Silas, onde é que foram? Para a casa de Lídia. Os irmãos estavam ali reunidos, eles realmente confortaram estes dois homens, estes missionários, eles procuraram o refúgio deste lar. Jesus Cristo, quando esteve nesta terra, gostava particularmente de um lar. O lar de Marta, Maria e Lázaro. Jesus transformou a vida de Zaqueu quando Jesus foi a quê? À casa de Zaqueu. Então, Paulo e Silas sabiam que, ao ir para a casa de Lídia, seriam ali cuidados, amparados, porque a generosidade e a hospitalidade fazia parte do DNA desta mulher. E também vai, por inerência, ser a comunidade de Filipenses, vai ter esta particularidade. A igreja de Filipos teve a gênese na casa de Lídia e, queridos irmãos, em Hebreus 13:2, vou só mencionar, diz que não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, alguns não o sabendo, hospedaram anjos. No livro O Grande Conflito, temos a seguinte passagem: anjos têm aparecido sob a forma de homens de Deus. Têm repousado como se estivessem cansados sob os carvalhos ao meio-dia. Têm aceitado a hospitalidade dos lares humanos. Agiram como guias aos viajantes surpreendidos pela noite. Assim, cada um de nós é a igreja e não devemos olhar para nós mesmos. É muito importante que as nossas casas, os nossos lares, sejam abertos à comunidade e que os nossos filhos vejam que a nossa casa faz parte da missão. A casa de Lídia entrou para a história como a primeira casa, o primeiro lar da igreja na Europa. Nem ela teria a menor ideia da importância do desenvolvimento do Evangelho da Europa para a América, para o mundo inteiro.
Assim, generosidade e hospitalidade leva a que estejamos hoje aqui a falar de Lídia. O reino de Deus não é feito de coisas, o reino de Deus é feito de pessoas. E Lídia viu e agarrou esta oportunidade. Ela foi um agente de transformação. Podemos trazer vida às pessoas que estão à nossa volta através da generosidade. Realmente, Paulo avançou para um grupo de pessoas que se encontrava à beira do rio a orar. Mulheres gostam de oração. Amém. Ainda bem que assim é. Não havia homens para constituir uma sinagoga, mas havia mulheres. Não havia um templo para que se pudessem reunir, mas havia à beira do rio. Ali estava Lídia, mulher que buscava ao Senhor. E ela vai responder de forma entusiasta a este repto, porque ela era intensa nas suas decisões. Realmente, esta mulher de origem asiática vive numa cidade onde adoravam deuses, mas ela quer orar e quer seguir o Deus verdadeiro. Ela estava integralmente nas coisas. Ela, quando decidia de forma extraordinária e íntegra. Deus quer também a nossa adoração de forma integral. Só buscamos integralmente a Deus quando todas as outras opções falham? Só recorremos a Deus quando os nossos recursos se acabam? Só vamos até aos pés de Jesus quando deixamos de ter amigos? Lídia não respondeu ao convite de homens. Ela respondeu ao convite de Deus. Buscar ao Senhor muitas vezes exige sair da zona de conforto. E Lídia fez isso, saiu da sua zona confortável. Portanto, ela vai alojar na sua casa desconhecidos, pessoas que ela conhecia pouco, que eram estrangeiros, homens. Não foi só Paulo, Silas e Lucas, provavelmente eles teriam outros homens que os acompanhavam. Mas ela colocou à disposição a sua casa, servindo e abrindo as portas do seu lar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Jesus Cristo, deixou a glória e veio a este mundo para nos salvar. Servir de coração, porque Jesus mostrou que o lema do céu é servir. Deus quer retirar de nós o orgulho, a soberba, a presunção. Muitas vezes vivemos num mundo em que a sociedade impõe a cultura do eu. Tu mereces, tu és o centro do universo, a cultura individualista. Mas realmente, nos testemunhos para a Igreja, outra citação diz que atos de generosidade e benevolência foram designados por Deus para conservar os corações dos filhos, dos homens ternos e compreensivos, para pudessem imitar um mestre que, por amor a nós, se tornou pobre, para que nós fôssemos enriquecidos. Temos nós mentalidade de serviço? Conta-se uma pequena ilustração de uma família que foi ter com o pastor e lhe disse que procuravam uma igreja para poderem frequentar, mas depois diziam: gostámos de uma igreja, mas a adoração foi interessante, mas o ensino era pouco profundo. Então, a seguir fomos a outra, nessa gostámos do ensino, mas o ministério infantil era fraco. Experimentámos ainda outra igreja e ali pareceu-nos interessante, mas ninguém nos abordou o tempo todo que estivemos lá. E então eles concluíram este diálogo com o pastor dizendo: está difícil encontrar uma igreja que atenda às nossas necessidades. Será que achamos que a igreja é como se fosse um restaurante com uma carta, um menu, que nós temos uma lista e que podemos escolher? É a mentalidade de que nós somos o centro, queremos as coisas de acordo com as nossas expectativas. Mas Deus deseja pessoas disponíveis para desbravar, para iniciar a obra. Se Lídia fosse uma mulher egoísta, jamais abriria a sua casa, jamais abriria mão dos seus recursos, do seu bem-estar, da sua intimidade familiar.
Lídia podia ter a atitude idêntica à ilustração que vos contei. Eu ir para a beira do rio? Jamais. Não vou. Eu vou quando houver uma igreja decente, bem organizada, com cadeiras cómodas, com ar-condicionado. Mas Lídia era pragmática. Não há uma igreja, não há uma sinagoga, então vamos para a beira do rio. O Espírito Santo trabalha em corações disponíveis. E é isso que Deus deseja de cada um de nós. Se Lídia tinha dinheiro, tinha fama, uma vida estabilizada, mas isso não a preenchia, não alimentava a sua alma. Ela desejava fazer a vontade de Deus. Há uma citação de Gandhi que diz que o melhor modo de encontrar-se a si mesmo é se perder servindo os outros. Assim, ser generoso como Lídia, porque ela não comprometeu só o seu dinheiro, os seus bens. Ela comprometeu até a sua reputação. Ela alojou estrangeiros na sua casa e ela mais tarde vai abrir as portas da sua casa a prisioneiros. Ela entendeu que devia estar comprometida com a missão. Não era só envolvida. A recompensa de Lídia é ser lembrada até hoje, porque Deus certamente a continua a abençoar financeiramente. E a comunidade de Filipos acabou por ter estas particularidades de hospitalidade, de espírito de generosidade. É das poucas igrejas que Paulo vai elogiar de forma vincada. Os crentes de Filipos investiram no ministério de Paulo. A igreja foi fundada na casa de Lídia. Os crentes de Filipos investiram e cuidaram do ministério de Paulo. Vou terminando, mas vamos abrir em Filipenses, no capítulo 1. Os versos 4 a 7. Filipenses 1. A forma como Paulo se dirige a estes crentes. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de todos vós, porque vos retenho no meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Estas foram particularidades que Paulo vai frisar nesta comunidade, nestes filipenses. E se calhar no capítulo 4, na primeira parte, o verso 3, no Filipenses 4, primeira parte, o verso 3, peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho. Essas mulheres, as que estavam à beira do rio e muitas outras. Assim, o coração submisso de Lídia, a disposição em servir, a responsabilidade com o reino, foram a ponte do Evangelho para a Europa. Vamos nós deixar uma marca de generosidade e espalhar uma semente que sai da nossa casa para aqueles que estão à nossa volta? Qual é o retrato que os outros veem em nós? Quando olham para nós, veem alguém que se dá? Ou temos sementes de egoísmo e de presunção? Deus foi o mais generoso de todos, porque Ele deu o melhor, Ele deu o seu Filho unigênito para nos salvar. Que possamos fazer das nossas casas, dos nossos lares, em primeiro lugar, fortalezas de oração. Que a nossa casa, o nosso lar, em primeiro lugar, possa nos mudar a nós para melhor, para poder depois influenciar os outros. Que possamos pedir sabedoria do alto para que o nosso lar esteja aberto à missão. Administrar com generosidade aquilo que Deus nos dá, os nossos recursos. Investir em pessoas. As pessoas são mais importantes que as coisas.
espírito de serviço e de solidariedade, hospitalidade e seguir o exemplo supremo de Jesus. Para que assim, queridos irmãos, possamos continuar a contribuir para a estatística da Igreja Mundial, mas acima de tudo, continuar a crescer, cada um dos irmãos, esta Igreja, a crescer no Espírito de Jesus Cristo, no Espírito da missão que Deus nos confiou. É a minha oração para vós e para mim esta manhã. Amém. Agora vamos terminar com o hino 240, Brilhar por Ti.